Boa noite, igreja. É muito bom estarmos em comunhão, mesmo que cada um da sua casa. Eu convido vocês a ter esse momento de louvor com a gente e declarar que o nome de Jesus salva. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vinda aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vinda aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Glória a Deus, o único nome que salva, o nome de Jesus. E vamos nessa próxima canção cantar sobre a forte mão do Senhor que está sobre a nossa vida todos os dias. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir
ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que eu não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que eu não mereço, mas me amas com amor sem fim. Oh, sem fim. Tu me amas com amor sem fim. Sem fim. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que eu não mereço, mas me amas com amor sem fim. Glória a Deus. Boa noite, família EBAI, é um prazer estar com você hoje aqui. Você pode estar pensando, o que aconteceu com o pastor? Ele rejuvenesceu, ficou mais bonito? Ou será que o pastor está de férias? Mas não é nada disso não. Eu estou aqui hoje como promotor de missões da EBAI para anunciar que está começando a nova campanha de missões da EBAI, a campanha de missões da GEVAN. Eu queria começar a minha fala contando uma notícia bombástica, que hoje, à noite, eu vou responder a pergunta que há milhares de anos as pessoas mais sábias, as pessoas mais inteligentes, mais educadas do mundo vêm tentando sem sucesso responder. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual o sentido dessa vida? Essas pessoas, elas nunca conseguiram compreender qual o real sentido da vida. E não só elas, mas parece que a sociedade como um todo, ela ainda não compreendeu qual que é o sentido de a gente estar aqui na Terra. Eu vou te contar hoje que o sentido é Deus. O sentido é Deus na figura do Pai, é Deus na figura de Jesus Cristo e também na figura do Espírito Santo. Um filósofo contemporâneo, ele
disse que a sociedade atual ela está como que perdida. O homem está à procura de si mesmo. Parece que a gente tem tanta coisa para se distrair, a gente busca riquezas, tem outros que buscam prestígio social, outros buscam em pessoas esse sentido, mas é claro que eles não encontraram. E falar de sentido da vida é falar de missões. Eu não sei o que você pensa sobre missões, qual a sua definição de missões, mas eu vou propor uma bem simples. Missões é falar para as pessoas o sentido da vida. E como a gente consegue fazer muito mais juntos do que separado, a gente está elaborando uma campanha de missões para que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas e levar a mais pessoas esse sentido da vida. É isso que a GEVAN está fazendo como junta de evangelismo e missões da nossa Convenção Batista Pioneira. E eu te convido para fazer parte disso, porque juntos a gente consegue fazer mais. E isso ainda mais nesse contexto atual, esse contexto de pandemia. Não sei para você quais são as lições que você tirou da pandemia, mas uma que eu vou levar para o resto da minha vida comigo é que sozinho eu consigo fazer muito pouco e que eu sinto muita falta dos outros. A gente é muito interdependente, a gente precisa estar junto. E é isso que diz respeito dessa campanha. Então, o foco da nossa campanha é estarmos juntos pela obra missionária, juntos por mais pessoas conhecendo a Jesus e tendo sentido de vida. Eu quero que você possa embarcar nessa missão junto com a gente. Boa noite, queridos irmãos. Que bom estar aqui com vocês esta noite. E agora a gente vai falar da palavra de Deus, vamos refletir na palavra do nosso Deus. E logo eu vou orar por nós, né, para que Deus possa realmente trazer uma palavra abençoada ao teu coração e que essa palavra fale com todos nós, comigo também e com todos aqueles que estão nos vendo aí nas suas casas, né? Então, vamos orar. Deus maravilhoso, Deus grande, nós agora estamos aqui em Tua presença e te pedimos que o Senhor fale conosco através dessa palavra, que corações sejam tocados, que pessoas possam estar mais perto de Ti, através da Tua palavra, através da Tua reflexão, e que a gente possa realmente ter uma mudança de atitude, que a Tua palavra crie raízes em nossos corações. Nós te agradecemos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que nos alcança todos os dias. Muito obrigado, é isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu gostaria de começar a nossa reflexão. Você sabia que ser grato modifica o seu cérebro? Foi feita uma pesquisa lá na Universidade de Indiana, lá nos Estados Unidos, e eles colocaram 43 pessoas que sofriam de depressão, ansiedade, para que eles pudessem estar sobre análise, né? E eles passaram alguns meses sobre análise. E logo nos primeiros meses já foi separado um grupo que iria escrever cartas de gratidão a algumas pessoas. Essas cartas poderiam ser entregues ou não. E logo depois que essas cartas, depois de ter essa prática deles escreverem essas cartas, né, eles fizeram um experimento que ocorreram duas ações simultâneas. Eles escanearam o cérebro das pessoas, desses 43 voluntários, né, enquanto eles olhavam fotos de pessoas conhecidas, pessoas queridas, né? E aí eles detectaram, depois também de conversas, né, que aquele grupo que estava escrevendo, né, cartas de gratidão, eles tinham um sentimento de gratidão mais sensível, eles estavam mais explícitos o sentimento de gratidão, né? E, inclusive, pelo escaneamento do cérebro, né, era perceptível que
havia uma parte do cérebro que se movimentava de forma diferente, né? Havia uma ação diferente ali do cérebro, né? E o que esses pesquisadores concluíram, né? Que, apesar de pouco se saber sobre a gratidão, muitos estudiosos indicam que a gratidão ela é como se fosse um músculo do teu corpo. Quanto mais você é grato, mais você tem facilidade em ser grato. Inclusive, a essas pessoas que fizeram essas cartas de gratidão, elas relataram que nos meses seguintes conseguiram ser mais gratas e realmente ter gratidão com mais facilidade. Olha só, né? Falei muito sobre gratidão, mas gratidão e alegria será palavras-chave hoje da nossa reflexão. Vamos ao texto. Eu queria ler agora com vocês no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, tá? A partir do versículo 1 mesmo, a gente vai ler até o versículo 19, tá? Então o rei Davi disse a toda a assembleia: meu filho Salomão, e só ele foi quem Deus escolheu. Mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande. Pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e de todo tipo de pedras preciosas, e mármore. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus. Eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Eu vou ler até aqui e depois eu continuo a leitura. Meus queridos, através da leitura desse texto, vai se estender até o versículo 19, mas primeiramente eu queria abordar 2 pontos até onde a gente leu, né? O texto é um pouco longo, então eu vou abordar 2 pontos. O primeiro era a oferta de Davi, né? Irmãos, essa passagem ela é espetacular, ela é rica. E Davi ele se encontrava ali numa fase de maturidade. Numa fase que ele já tinha vivido bastante coisa, era uma fase que ele já tinha experimentado, já tinha tido várias experiências. Salomão, seu filho, iria assumir o trono. E ele olha para aquela construção do templo que Deus já tinha programado, que já havia tido as instruções de Deus sobre a construção daquele templo, né? Mas iria demandar grandes recursos para a construção daquele templo, não ia ser uma tarefa fácil. Mas Davi, naquele ato, ele se dispõe a contribuir com imensa gratidão e alegria. E olha, que ato incrível, né? A gente vai ver como isso desencadeou várias outras coisas logo após esses versículos. E aí, irmãos, a gente já começou falando sobre Davi que está ofertando, né?
E convenhamos que hoje é difícil falar sobre oferta, né? Porque a gente está num mundo que a gente vive tantos maus exemplos que toda vez que alguém fala em oferta, a gente logo fecha um pouco o nosso coração. É natural. Mas é importante saber que a oferta é uma coisa bíblica e é uma coisa normal e saudável para a igreja, né? A gente pode ver que esse desapego aos bens, né, que naturalmente o ser humano tem, que naturalmente o desapego, na verdade, irmãos, eu me equivoquei aqui, o desapego aos bens que o ser humano tem, mais quando ele está com a idade avançada, né? Então, quando o ser humano está novo, está na época de trabalhar muito, geralmente ele ainda se apega aos bens. Mas geralmente quando ele começa a envelhecer, aí ele começa a perceber qual ponto é importante. Poxa, qual ponto da minha vida é importante? E ele começa a se desapegar dos bens. E ele já começa a entender o valor de contribuir, de ofertar, né? É natural. Davi já tinha vivido experiências, ele vivia um cenário semelhante a esse, né? É natural que hoje a gente, a partir de que a gente vai envelhecendo, a gente vai começando a ter uma visão de mundo mais ampla e a gente começa a ofertar com o coração mais grato, né? Mais grato. Lá no versículo 3, Davi fala assim que pelo amor de Deus ao templo, né? Ao templo de Deus é que ele iria contribuir. E, irmãos, para mim isso é um versículo chave nessa história, sabe? Porque muitas vezes nessa contribuição, né? A gente está falando de missões e é normal a gente falar de contribuição. E nesse termo assim de contribuir, a obra de Deus ela é muito profunda no seu coração. E o contribuir ele vai muito mais além de dinheiro, né? Aí você pode contribuir de forma voluntária, com o trabalho na tua igreja, com recursos humanos mesmo, né? Então essa parte do contribuir vai muito além. No caso de Davi, dessa história, foi recursos materiais. Mas olha como você tem um leque de oportunidades para contribuir com a obra, né? Inclusive, como eu estava falando, o Davi, ele estava nessa questão ele estava contribuindo, né? Porque ele estava se sentindo tocado pela construção do templo, né? E aí eu creio que muitas pessoas, às vezes, elas se sentem acuadas em contribuir, ou de forma financeira, ou com o próprio trabalho, porque elas não se sentem sensibilizadas pela obra. E olha só, isso é uma coisa muito interessante, porque percebe, imagina que nossa igreja, a gente está tendo a experiência de contribuir com o Parolim, né? A comunidade do Parolim, e está sendo uma experiência incrível, a igreja inteira tem se mobilizado nesse sentido, está sendo muito bom mesmo, né? Mas olha só, eu garanto não, mas certamente, se as pessoas estivessem envolvidas de alguma forma, pelo menos se alguém tivesse visitado lá o Parolim, sabe o que ia acontecer? Não é mágica, é pura naturalidade. Se a gente está lá vivenciando alguma obra, está sensibilizado àquela obra, o que acontece é que a gente passa a contribuir mais. Então, provavelmente, se alguém tem mais contato, por exemplo, de perto com a comunidade do Parolim, ia ser natural que nós, quando abríssemos a porta do guarda-roupa, né, a gente olha aquela roupa que já está há muito tempo e a gente está sensível. Então, a gente já lembra, poxa, tem gente precisando dessa roupa, tem gente precisando de um mínimo, né? E isso deixa o coração da gente mais sensível, quando a gente está mais perto da obra de Deus, né? Então, Davi, no versículo 3, ele deixa claro isso. Foi pelo amor ao templo de Deus, né, que ele contribuiu. E é um desafio, né, gente, ofertar como Davi ofertou, com o coração grato a Deus por tantas coisas que ele fez e com um coração alegre, né? E esse ato de Davi, ele ocasionou outra ação. E essa é uma das mais belas passagens que eu vejo assim com relação à liderança, né? Porque Davi, ele era um grande líder, né? Mas
Com certeza, eu acredito que Davi não imaginava o ato dele, a ação dele de ofertar, o que iria gerar no coração dos líderes das tribos, do exército ali, né? Eu acho que ele não imaginava o que ia gerar no coração daquelas pessoas, o tamanho que iria ser. E olha, todo mundo começou a contribuir voluntariamente, os chefes de família, os líderes, e arrecadaram assim uma oferta muito boa. Alguns estudiosos, irmãos, avaliam que a quantia arrecadada nessa época aí, né, nessa passagem, supera os bilhões de reais, né? Então é muito dinheiro mesmo que eles arrecadaram, né? Mas lembrando, irmãos, que aqui essa passagem fala especificamente de recursos, mas quando a gente fala em doações, não é só dinheiro, né? Eu acabei de citar, por exemplo, a questão das roupas, né? Sem dúvida nenhuma, Davi, ele inspirou aqueles líderes, né? Então, é muito mais do que um simples exemplo. Davi inspirou aqueles líderes. E como foi um dia de alegria para aquele povo, né? E a gente tira outra lição. É possível tirar uma outra lição dessa inspiração que Davi foi para esses líderes. Porque, no caso, irmãos, a gente está numa geração uma geração mais nova agora que está por vir, que é muito apegada a bens. E isso é comum, certo? Mas aí há um X da questão, né? Porque quando a gente tem algum exemplo dentro da nossa casa, na nossa família, um exemplo de qualquer coisa, fica muito mais fácil a gente fazer algo, né? E sabia que quando a gente começa a contribuir na igreja, tem pessoas, os nossos filhos, né? Quem tem filhos, quem tem amigos, quem está próximo, começa a ver aquela forma que você contribui. Obviamente que não é para a gente chegar e, eu estou ofertando aqui e tal, sinalizar, né? Na verdade, isso não é para fazer dessa forma, né? Mas só o fato de quem está perto mesmo ali da tua casa, né? Saber que você contribui com a obra, saber que você dedica tempo à obra de Deus, que você coloca recursos humanos ali, isso influencia. Então, isso aí fica um conselho para os pais, para os líderes, para os avós, para os tios, porque se a gente quer uma geração que contribua no futuro, a gente tem que dar o exemplo e a gente tem que contribuir. E esse exemplo não é uma coisa natural, né? Não é nada forçado, mas com certeza, da mesma forma que Davi inspirou aqueles líderes a contribuírem, com certeza, quando a gente começa a ser exemplo para os nossos filhos, exemplos para os nossos familiares, tudo para a contribuição fica muito mais sensível, é muito mais fácil contribuir, né? E é engraçado que, até no versículo 9, ali onde a gente leu ali no finalzinho, o povo ele se alegrou, né? Então, tanto os líderes como Davi ofertaram espontaneamente, ofertaram com um coração grato e houve grande alegria. E então, olha só, irmãos, que incrível. Eles ofertaram, mas não ficaram com peso no coração. Isso já mostra para a gente como deve ser a nossa oferta. Então, a gente não pode ofertar e, eu ofertei e fiquei com o coração angustiado. Isso não faz sentido, né? Eles ofertaram e ficaram com o coração cheio de alegria. Então, eu acho que o meu desejo é que a gente consiga ofertar e ter o coração cheio de alegria e de gratidão ao que Deus está fazendo por nós, né? Lá no versículo 10 ao 19, né? Vamos voltar à leitura, irmãos. É bem importante a gente ler, é bem legal essa leitura, né? No versículo 10 fala assim, né? Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos.
Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos e aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Amém, irmãos, amém. O terceiro ponto, irmãos, que eu queria trazer para vocês é um ponto, talvez seja o ponto mais delicado, né? Porque quando a gente fala tudo vem de Deus, tudo vem de ti, Davi estava falando ali, né? Tudo vem de Deus, né? Isso aí vai contra as ideias da atualidade, né? Que tudo vem de Deus, isso choca a gente, né? A gente não aprende isso na filosofia moderna, na filosofia secular, né? Agora, deixa eu te contar uma história, assim, que para vocês entenderem como essa questão do tudo vem de Deus é um processo. Para isso ser enraizado no nosso coração, essa coisa do tudo vem de Deus, isso demanda um tempo. É um nível de caminhada cristã. Então, talvez você precise de um tempo para colocar isso no teu coração, para Deus colocar isso no teu coração, né? E eu vou contar uma história particular que aconteceu, né? Que recentemente eu e minha esposa, né? A gente estava levantando alguns questionamentos com relação à nossa vida financeira, o lugar, assim, o estágio que a gente estava, né? E ao perceber algumas dificuldades que a gente estava encontrando, eu confesso que fiquei bem angustiado. Aqueles obstáculos que eu estava encontrando, né, pareciam estar me deixando desanimado. E eu pensando, poxa, eu queria estar em tal nível de caminhada, mas eu ainda estou um pouco aqui. E aquilo estava me deixando um pouco triste, né? E uma certa vez eu fui conversar com um amigo meu, né? E ele colocou sábias palavras para mim. Ele falou assim: olha, Lucas, enquanto você estiver acreditando que o que você tem vem do que você está fazendo, ou do que a Pamela está fazendo, do que vocês estão construindo, vocês estão trabalhando, então vem de vocês. Se você acredita que as coisas, o teu recurso, os recursos que Deus te proporciona está vindo porque você está conquistando, porque é você que é o cara, você está vivendo a vida de engano. Porque, na verdade, tudo que você tem vem de Deus. E isso é uma coisa que você tem que relembrar. Ele me falou isso, você tem que restabelecer na sua memória, restabelecer na tua mente. Tudo vem de Deus. E aí eu parei, pensei e comecei a refletir, né? Porque quando eu estava me sentindo triste, eu estava pensando, realmente, poxa, eu deveria estar de outra forma, tal. E aí você começa, talvez, a nem ser grato pelo aquilo que você tem, né? Mas quando ele me falou isso, irmãos, nossa, como eu girei uma chave. E eu falei, cara, tudo que eu tenho vem de Deus. Se Deus me dá algo a mais, vem de Deus, né? Isso não significa que nós não devemos nos esforçar para ter algo, né? Para ter algo a mais. Mas é importante a gente ter essa ideia que tudo vem do nosso Deus. Todos os teus recursos vêm de Deus. O teu trabalho vem de Deus, né? A gente
está numa época, né, que tem alguns valores, né? Eu até dei uma olhada assim, porque o hedonismo, por exemplo, né, é a valorização do prazer, né? A gente vive num mundo que tem bastante essa coisa do hedonismo, né? Olha, curta, tenha prazer, né? Seja muito feliz, você tem que curtir mesmo. E é o mundo do individualismo também, né? Então, cada vez mais é o eu. Então, eu tenho que olhar para mim mesmo, né? E isso, gente, vai tudo contra o ato de ofertar. Tudo contra o ato de contribuir. Porque quando a gente vê na essência ali do evangelho, a gente começa a olhar que quando o amor ao próximo, Jesus resumiu lá no evangelho de João, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Uma consequência do teu relacionamento com Cristo é quando você começa a amar ao teu próximo como a ti mesmo. E quando você faz missões, quando você contribui com a casa de Deus, seja de forma, o teu tempo, seja com recursos humanos, você está amando o teu próximo, você está contribuindo com Deus, com a obra de Deus. E isso é super importante. Na verdade, essa questão do apego aos bens, ela é bem mais profunda, né? Porque é necessário a gente relembrar sempre que a gente não está só em busca de dinheiro. Porque a verdade, irmãos, é que se a gente comete um deslize e a gente se desconecta um pouco da essência do evangelho, a gente começa a passar um bom tempo só apegado a conquistar mais dinheiro, mais e mais dinheiro, mais e mais dinheiro. E aí, a gente não tem tempo mais para contribuir na igreja, com o nosso trabalho mesmo, tá? Porque missões é para dentro da igreja, mas é para dentro da igreja e para fora da igreja. Missões é muito grande, gente. Não é apenas contribuir financeiramente. Eu acho que eu já repeti isso tantas vezes, mas é porque é necessário a gente entender que há um trabalho na igreja, há um trabalho voluntário também, né? E quando a gente começa a se apegar a essa vida dos bens materiais, daquilo que a gente tem, é natural que a gente comece a desprezar um pouco aquilo que Deus nos ensinou, os princípios que Jesus nos ensinou. Então é importante, quantas vezes a gente... Sabe o que o mundo nos diz? O mundo nos diz assim, ó, você trabalhou muito, né? Inclusive você está trabalhando em 2 empregos. Então, agora que você tem um tempo livre, é a hora de você desfrutar. Você tem pouco tempo livre, né? Então desfruta do dinheiro que você tem. Vai lá, desfruta. Isso é o que o mundo secular diz pra gente. E aí, sem perceber, gente, a gente insensível acaba não contribuindo com a obra dentro da igreja, com a obra para fora da igreja e também com recursos financeiros. Então é importante a gente entender que tudo vem de Deus. Quando a gente começa a depender de Deus, né, a gente começa a ser mais grato e a gente já começa a dizer, poxa, meu emprego vem de Deus. Olha, o meu carro, Deus me deu condições de comprar. E esse coração grato começa a gerar mais contribuições para a obra, né? Seja ela de qualquer natureza, né? Irmãos, e para terminar, eu gostaria de relembrar aqui o que o Davi falou lá no versículo 14, né? Porque ele fala assim, mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Irmãos, é importante, é necessário a gente semanalmente, mensalmente, tentar relembrar que tudo que temos vem de Deus. Esse exercício faz a gente enxergar o mundo com uma óptica muito mais saudável, com uma óptica cristã. E aí a gente começa a tratar o dinheiro e os recursos, os bens, da forma com que eles devem ser tratados. Não com um apego maior, com um apego extrapolado, né? Mas com um apego normal, sabendo que a verdadeira riqueza está no céu,
que essa vida aqui é passageira, né? E que a gente deve se aproximar de Deus. E essa aproximação de Deus vai causar naturalmente esse coração grato, disposto a contribuir de diversas formas com as missões que Deus tem para a igreja, né? E a minha oração é essa, que a gente possa, o meu desejo é esse, minha oração é essa, que a gente possa ter satisfação no ato de ofertar, no ato de contribuir, que isso seja um privilégio para a gente, honrar a Deus com os nossos recursos, que realmente Deus abençoe a tua vida e que você possa ter um coração mais grato e disposto a contribuir em qualquer setor na igreja, em qualquer área, para que o nome de Deus seja glorificado através da tua vida. Amém? Amém, irmãos? Cristo a
Obrigado, Lucas Aragão, obrigado pela palavra que Deus colocou no teu coração, que você compartilhou conosco aqui nessa noite. Quero também agradecer ao Lucas Regeta e a toda a banda da juventude que deu um tom especial ao nosso culto nessa noite, o culto de promoção da nossa campanha de missões. E estamos oficialmente em campanha de missões da nossa Convenção Batista Pioneira, juntos na missão é o tema. Ore, participe, esteja atento às informações que vamos distribuir para que você esteja engajado nesses próximos dias, nessas próximas semanas, na nossa campanha missionária. Mas quero terminar esse culto orando e fazendo um convite especial a você, para que no próximo domingo, dia 30, você participe de um outro movimento que nós estamos começando na IBAI nessas próximas semanas. Nós estamos começando uma série chamada Crisálida. Sou até nome assim de filme, parece filme, né, da Netflix, mas é um apelo que nós queremos fazer a você para uma experiência de transformação. Serão 40 dias, serão 6 momentos especiais de culto, mais as lives, mais as devocionais, mais o material que nós estamos preparando. E nós queremos que seja um tempo bem especial de reflexão e de renovação espiritual para a nossa igreja. Esse tempo de pandemia, e a gente até usa muito essa expressão quarentena, tem sido um tempo de reclusão, de distanciamento social e de muita reflexão. Não há dúvida de que todos nós estamos sofrendo um impacto na nossa rotina, nas nossas emoções, e em vários outros níveis, inclusive da convivência familiar, desse período de pandemia. A questão não é se estamos sendo afetados por ela ou não, a questão é como sairemos dela. E esse é o apelo dessa série, dessa próxima série Crisálida. Nós queremos convidar você a passar por essa experiência e a refletir sobre ela, para que eu e você, para que nós como igreja, possamos sair melhores do que antes. Então fique atento, no próximo domingo começamos uma nova série, Crisálida, juntos na missão, juntos nessa campanha de consagração de 40 dias de discipulado. Quero convidar você, então, para esse momento de oração final, em que nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor. E a nossa oração, nosso desejo já tem sido sempre que Deus abençoe você nessa experiência de culto aos domingos online, e que seja mais do que um culto que você assistiu, seja de fato uma experiência de um culto em que você participou de todo o seu coração. Convido você, então, a orar junto comigo nesse momento final do nosso culto. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós tivemos virtualmente juntos como igreja, adorando e cultuando o Senhor. Consagramos ao Senhor mais uma vez a campanha missionária da nossa Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil. Ó Deus, que seja um tempo de expansão missionária, que seja um tempo em que nosso envolvimento e a nossa consciência missionária seja fortalecida. Colocamos diante do Senhor também essa próxima série de mensagens, ó Deus, e que estamos propondo um tempo muito especial de reflexão para a nossa igreja. Abençoa, Deus, essa série desses 40 dias de discipulado, de consagração e de renovação espiritual. O que nós te pedimos desde hoje, Senhor, é que seja de fato usado pelo Senhor esse tempo de reflexão para trazer uma renovação espiritual profunda e marcante em todos nós, na tua igreja. Pedimos pela nossa semana. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um, os que estão saindo agora, que há um pouco mais de liberdade, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a rotina de trabalho, essa experiência nova agora de reabertura das atividades, ó Deus, do comércio e dessa retomada da nossa rotina fora de casa, fora da quarentena. Guarda a tua igreja, livra-nos do mal, ó Deus, e abençoa-nos assim. Colocamos diante do Senhor a nossa semana e pedimos a tua direção em tudo, em nome de Jesus. Amém. Família IBAI, estamos juntos, que Deus te abençoe e possa guiar a você e a todos nós nos próximos dias. Até próximo domingo.